Fala pessoal da mentoria, essa vai ser uma nova série que eu vou iniciar. O primeiro capítulo é esse, que é o que aprendi com. Quando eu for fazer algum treinamento, alguma palestra, ou ler algum livro, algum vídeo, ou alguma série que eu achar super interessante, eu vou fazer um resumo do que eu li, do que eu aprendi, para poder passar para vocês. Acredito que dessa forma vamos pegar vários conceitos, vamos pegar vários palestrantes, vários empreendedores de nome, para poder passar um pouco mais de conhecimento para a gente, e a gente também ter um pouco mais que aprendi com Jerônimo Temel na palestra dele que ele fez no Fire, na Hotmart, que motivação nada mais é que quando você se motiva a fazer alguma ação. Então, às vezes a gente fica, vamos procurar motivação, palestra de motivação. Não, vai lá e faz. Isso é motivação. Então, o primeiro capítulo hoje é com o palestrante, com o Marcelo Baratella. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, vou falar o que eu aprendi com ele no treinamento que a gente tem, que eu faço parte da equipe também, que é o Talks. O Talks Aprendizado Contínuo. O Talks é um projeto, uma startup que está em fase de ajustes, com certeza vai ser um dos maiores nomes do mercado sobre treinamento de alta performance para pequenos e médios empresários, com o seu significado de Long Life Learning, que quer dizer aprendizado para a vida toda. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o Talks, mas hoje sobre o Baratella. Ele é um mentor focado em resultados comerciais. Ele já foi no TEDx Speaker, é sócio e conselheiro do Instituto Êxito, professor da Fundação Cabral e dos MBAs da USP e da FAP. Também ele é empreendedor, ele é mentor do Founder Institute no Vale do Silício, lá em Palo Alto, nos Estados Unidos, Califórnia. Tem uma das metodologias mais contratadas no Brasil, onde já passaram mais de 150 mil pessoas em mais de 500 empresas. Os clientes dele são Unimed, Toyota, Chevrolet, John Deere, Rodonaves, MRV, XP Investimentos, Souvenir, Volkswagen, Ernst Young, BR Malls, entre outros. Ele fez uma mensuração e os resultados dele já chegam em 1 bilhão de faturamento e resultados extras. Então, esse é um resumo do Baratella, do Marcelo Baratella, que a gente teve o treinamento no Talks. Ele falou muito sobre os objetivos e sonhos que ele tem, principalmente da esposa dele, que ela adora viajar, ele também gosta de viajar. E começar com esse tema aqui que eu achei muito legal, ele explicando que eu vejo que tem muita gente hoje que, até tem o Thiago Nigro, do Primo Rico, fala em skin on the game, você tá com a pele em jogo, você fazer aquilo que você tá fazendo, você viver. E a esposa querendo viajar, para os Estados Unidos, e outra vez foi para Paris, mas ela falou assim, vamos viajar. Ele, tá difícil, é muito caro, isso e aquilo. Aí ela fala, tô vendo seus treinamentos, por que você não faz uma meta, cria todo um funil, faz um esquema tudo certinho pra gente poder viajar? Você faz isso com seus clientes, por que você não pode fazer para a família? Então achei super legal essa pegada que ele teve aí, porque realmente, às vezes a gente, como empreendedor, a gente esquece um pouco da família, ou deixa de fazer algumas coisas para o nosso rendimento pessoal, ou só pensa no pessoal e esquece da empresa. Isso foi muito legal, esse posicionamento. Até mesmo hoje que eu estou gravando o vídeo, minha esposa é nutricionista, e ela teve uma cliente também que tem ela chegou, eu dei uma de Arthur hoje. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, minha cliente, só pensa negativo, parece que nada vai dar certo. Eu falei, não, pensa na solução, se vai dar certo sim, muda as suas formas, muda as abordagens. Nossa, eu me senti que nem você. Eu achei super legal também, E é importante a gente ter esse entendimento, até a solução das coisas, não ver problema. O cliente que tem o problema e a gente tem a solução dele. Então, fazendo esse breve início, essa parte aí na nossa conversa, mas ele começa muito falando também sobre a desvalorização do vendedor. Eu também falo muito sobre isso, que o vendedor é desvalorizado. Em que sentido? O pai, ele nunca fala, meu filho quando crescer vai ser vendedor. Não, ele vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser o que for, menos vendedor. Então já começa aí. Outra forma que a gente sempre vê como vendedor é desvalorizado
É quando a pessoa pede um emprego. Cara, eu faço qualquer coisa. Sou até vendedor. Me coloca como vendedor que tá bom. Cara, não é assim que funciona. O vendedor, ele é muito desvalorizado, só que ele é a peça fundamental para qualquer empresa crescer. Se você não tem vendas, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você quebra. Então, você precisa estar muito atento sobre essa parte da desvalorização do vendedor, e todo mundo acha que é vendedor. Vendas é técnica e é ciência. O Baratella fala muito sobre isso, e com ele também é muito matemática, e eu achei que isso daí foi sensacional. Até ele coloca assim, a palavra vendedor, ele vendedor, e o comprador, ele comprador. Então você sempre vai comprar alguma coisa porque você está com alguma dor. Tô com fome? Tô com dor. Eu quero ter uma roupa mais bonita para ficar no status. Tô com dor que eu não tô nesse status. Eu tô querendo viajar porque eu tô com dor, tô estressado. Tudo a gente compra por dor. Então, o vendedor, ele precisa estar muito inteirado que a gente tem que vender soluções para o cliente. Então, ele tem alguma dor, a gente tem solução. Tem muito vendedor que aumenta a dor do cliente sem ter necessidade, dificulta a compra dele. Então fique atento nas suas abordagens de venda. Então ele fala muito também sobre toda a parte de vendas da empresa, que se não for simples, ela não funciona. Por exemplo, você vai comprar, vai uma empresa tal, vai comprar. O vendedor demora para atender. Aí você precisa ver um produto tá de um lado, outro produto tá do outro. Aí o vendedor sai e vem outro te atender. Aí você vai fazer o pagamento em outro lugar. Aí vai tirar o seu pacote em outro lugar. Aí você tem que pegar o recibo. Você está vendo o tamanho do fluxo de processos que está tendo? Está muito complicado. E também, para você trazer novos clientes, não pode estar difícil. O cara bateu no Google, ele tem que te achar. Se você não está no Google, você está perdendo. Se você também não está nas redes sociais, você está perdendo. Então você tem que ficar atento, o vendedor tem que fazer a sua empresa, você tem que chegar fácil para o cliente, tá? Uma coisa que ele fala muito é sobre o CRM, que é um sistema, né, de relacionamento com o cliente. É um sistema onde você consegue mensurar os dados, saber os números. Quantos clientes entraram na sua empresa, quantos clientes entraram e não compraram na sua empresa, quantos clientes entraram e compraram, qual é o ticket médio desse cliente. Para quem não sabe, uma parte ticket médio é o número de faturamento dividido pelo número de vendas. R$ reais de faturamento, para 100 clientes que você vendeu, o ticket médio é 10. Não existe, o meu ticket médio é entre 30 e 45, 60, mais ou menos o pessoal compra de 80. Não, ticket médio é um número. Não inventa moda que é de 100 a 150. Não, é 120, é 122, é 133,50. Esse número específico você precisa saber na ponta da língua. Então, ticket médio é isso. Ele explica que quando ele faz toda a sua consultoria, analisa as empresas, ele percebeu que as principais dores das empresas que elas têm, e muitos empresários às vezes nem sabem que tem essa dor, que é falta de processo. A falta de processo entra desde do processo de vendas, processo de estoque, processo de logística, processo de entrega do produto, processo de entrega do serviço, processo de entrega de cadastramento no sistema, processo de relacionamento com o cliente, processo de marketing. Então esse processo bem provável que infelizmente já pegou empresas ou meios ou algum prestador de serviço que combinou com você na terça e não apareceu, combinou com você às 4 e apareceu às 5. E se você é uma pessoa dessa, você precisa ficar atento que você está perdendo cliente, você não está fazendo bem para ele. Cara, qual é a dificuldade de marcar terça às 3 horas e chegar terça às 3 horas? Então tenha essa ciência, o tempo das pessoas é valioso. Você não gosta de esperar, outra pessoa também não. Então fique atento. Então, falta de processo. O outro ponto é falta de indicadores. Esse CRM dá esses indicadores, que é quantos números de clientes entraram na sua empresa? Entraram 100. Quantos você vendeu? Vendi só para 10. Então você tem 2 indicadores. Sua taxa de conversão é de 10%. Se você melhorar a sua taxa de conversão, você pode ir para 20, 30, 40. Você não precisa buscar mais clientes nesse momento. Você precisa melhorar a sua taxa de conversão. É um indicador.
Quanto que você tem de despesa fixa, quanto você tem de despesa variável, quanto que sai, quanto que entra, quanto você tem no cartão, quanto você recebe em dinheiro, quanto você tem em produto. Tudo isso são números, indicadores. Existe o KPI, KPI, que é o índice de indicadores de performance. Você precisa ficar atento com eles, porque eles ajudam. Não é que eles ajudam, eles são a principal fonte de informação para tomada de decisão. Compro, não compro, vou aumentar o meu estoque, não vou buscar mais cliente, não vou. Então você precisa tomar essas decisões em cima de indicadores. Não é eu acho, não existe mais eu acho. Então é indicadores. Outra é a falta de produtividade. Porque já que você não tem processos, você faz uma coisa, depois você volta e faz outra coisa, daí você esqueceu a primeira coisa e era para você entregar ou mandar mensagem. Daí você parece que fez 200 coisas no dia e não foi produtivo. Então, falta de produtividade é outra. E a outra é a falta de previsibilidade. O que seria isso? Se você não tem os indicadores, não tem processo, você não faz na mínima ideia do que vai acontecer no próximo mês, daqui 3 meses, daqui 5 meses. Bem provável que você não tenha metas, bem provável que você não tenha um planejamento. Então, quem não se planeja não sabe aonde vai chegar e você também não vai crescer, porque você não tem os seus números. Como é que eu vou falar que você, vamos aumentar todo mundo 100% o lucro? Mas você sabe o seu lucro? Então são indicadores, você precisa ter essa previsibilidade, você poder enxergar. Mês que vem agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo em dezembro. Pô, a gente tem Natal, algumas cidades tem, que nem na cidade de Taubaté hoje, é feriado. Eu moro em outra cidade, em Tremembé, mas é feriado. Então, para você que tem um comércio local, feriado de cidade, Natal, final de ano novo, tudo isso daí, você tem que estar sabendo o que você vai fazer. Isso é previsibilidade. Ele fala muito também que o brasileiro, ele é gestor de retrovisor. O que significa isso? Ele, na hora que acaba o mês, ele olha para trás e vê se deu certo. Mas já foi, agora as ações estão... É melhor você ser gestor de retrovisor do que não fazer nenhuma análise, tá? Mas a questão é o seguinte, já parta do princípio que você tem que ser gestor de olhar para frente. O que seria isso? Você já na primeira semana ou todo dia você fazer análise dos números e ver, deveria entrar 50 clientes na minha empresa como eu previ, entrou 30. O que eu vou fazer para entrar 50? Aí no outro dia você já toma uma ação, uma atitude. Ou você vai esperar chegar um mês, acabar um mês para olhar, nossa, não bateu uma meta porque não entrou e a gente não fez nada. Não, são ações consistentes para você poder realmente ter um resultado. Então, não seja um gestor de retrovisor. Uma outra coisa que ele falou, se você tem equipe de vendas ou mais um vendedor, mas se você é o próprio vendedor, você não cobra um vendedor, você acompanha um vendedor. É a mesma coisa da gestão que ele falou de retrovisor. Não adianta nada chegar no final do mês e falar, você não bateu a meta. Mas por que você não acompanhou ele, ajudou ele a chegar na meta? Cobrar lá na frente não adianta. A gente precisa ter essa noção de acompanhar, tá? Ele deu um exemplo muito legal, se você tem uma empresa já um pouco maior, mas a questão é o seguinte, coloque uma placa na porta da sua empresa, contrate esse vendedor, mesmo que você não esteja contratando. Porque quando você precisar de contratar, você vai contratar pessoas talvez sem capacidade, sem muito treino, sem fazer uma boa análise de currículo, porque você tem urgência para contratar. E também os seus colaboradores que são vendedores, eles devem estar pensando, ixi, se eu não bater meta, eu acho que aquele pessoa que vai entrar no meu lugar. Então eu achei bem interessante essa pegada de contrate vendedor 24 horas por dia. Inovação. Ele fala muito o que é a inovação. Inovação todo mundo acha, não, é carro espaçonave, não, é um aplicativo sensacional. Não, cara, inovação é pegar o que já tem, você melhorar alguma coisa e gerar valor para o cliente. É uma coisa simples. Se você faz isso, com certeza você está inovando. Por exemplo, o Uber. O Uber nada mais é do que todo mundo precisa de um lugar para o outro. Tinha o táxi. Ele falou, vou cobrar mais barato e pessoas podem trabalhar com isso e vai ficar bom para todo mundo. Pronto, ele não fez nada demais. Você pode pegar seu carro e isso, pode ir de ônibus, você pode ir de táxi, pode fazer
O Uber é uma forma diferente de chegar lá. O Airbnb, que para você que não conhece, é um pessoal que aluga ou um espaço da casa, ou a casa, ou pousada, alguma coisa assim, dentro desse aplicativo também. Então existe N aplicativos que fazem isso, mas o que eles estão fazendo? Eles estão remodelando o negócio. Ele fez uma pergunta que deixou lá no treinamento, ficou um silêncio. A pergunta foi o seguinte: fazendo o que estou fazendo hoje, a minha empresa tem quanto tempo de vida? Foi uma pergunta sensacional que ele fez, que faz a gente pensar. Do jeito que está andando uma empresa, ela está dando lucro? Ela não está dando lucro? Ela está no vermelho? Quanto no vermelho? Eu estou tirando mais dinheiro que a empresa pode me pagar? Então é muito importante você saber isso. Quanto tempo a sua empresa está crescendo, não está crescendo? Porque não adianta nada você ficar se matando na sua empresa e a sua empresa está morrendo junto. Então, você precisa remodelar o seu modelo de negócio. E, consequentemente, melhorar o seu modelo de venda. O que ele fala também, que ele colocou alguns dados que eu achei super interessante, é que 90% dos dados que foram no mundo hoje foram criados nos últimos 12 meses. Então, existe muita informação, cada vez mais informação, e com essa informação ela supera mais do que tudo que aconteceu há 2, 3, 20, 200, 500 anos atrás, o que a gente fez em 12 meses. Então isso mostra que o mundo está mudando, e mudando muito rápido. Aí eu pergunto para você, como é que está a sua relação com as novidades do mundo? Você já vende pelo WhatsApp? Você tem Facebook? Você vende pelo Instagram? Você tem site? Cara, sua fachada tá bem feita? Você tem cartão de visita? Você usa uniforme da sua empresa? Cara, são coisas que não é de hoje, já são coisas do passado. Já existem outras coisas acontecendo e você tá perdido lá. Quem não continua, né, brincando, né, de evoluir, uma hora vai sair fora do jogo. Então, fique muito atento com isso. Ele fala que antes de uma pessoa comprar, chegar assim, vou comprar, passo o cartão e volto aqui, 57% das vendas já foram percorridas pelo cliente. Ou seja, quero comprar um tênis. Eu já pesquisei na internet, já olhei em 200 sites, já vi modelos, já fui na loja, experimentei, já vi outros modelos, vi valores. Então, você está vendo que eu já percorri quase todo o caminho de fazer o fechamento e a maioria dos clientes estão lá. Então, desses 57% que foi percorrido pelo cliente, ele está percorrendo dentro da sua empresa também, ou ele está percorrendo nos seus concorrentes, em outros locais, para depois fazer o fechamento da venda. O Baratella, ele fala muito sobre funil de vendas. Se você não sabe o que é um funil de vendas, imagine um funil. Um funil assim, certo? É o tanto de pessoas que entram aqui no funil e que chega até o final dele, que é a parte de compra. Então, esse é um funil de vendas. Existe funil de vendas na internet que a gente fala. Pois procura um pouco mais sobre esse tema, que é importantíssimo para você. É uma excelente estratégia para você conseguir enxergar melhor a parte de vendas da sua empresa. Então, a primeira parte que ele fala do funil de vendas, que é a parte de cima aqui, onde tem mais pessoas, é onde tem a parte de oportunidade, é a parte de atração. Então, quando você tem a atração das pessoas, você consegue chamar a atenção delas. O que aprendi com Samuel Pereira, né, dos Segredos da Audiência, que ele fala que a atenção é um dos maiores ativos do mundo. Quando você tem a atenção da pessoa, é um dos maiores ativos do mundo. Então, outro dia eu vou falar sobre ele, mas só para fazer uma parte. Então, a atração é onde você traz a primeira parte. Então, é a parte de oportunidade. Depois, no meio, é a parte de propostas, é a parte de fechamento. Como é que você faz esse fechamento? Como é que você conversa com o seu cliente? Você tem a parte de relacionamento com ele para você fazer o fechamento com ele. Então, você tem que saber identificar primeiro quem é o PCI, que ele chama, perfil do cliente ideal. Então, o PCI, o seu cliente é homem ou mulher? Ele é novo, não é novo? Ele tem 10, 20, 30 anos, 50, 200 anos? Qual a idade dele? Quais são os hobbies? O que ele gosta de fazer? Ele mora no seu bairro, mora na sua cidade, ele mora no Brasil, ele mora no mundo? Ele é casado, é solteiro? Ele gosta de futebol, não gosta de futebol? Então, perfil do cliente ideal.
Depois você precisa analisar dentro desse funil qual é o grau de envolvimento que o seu que a gente chama de lead, né? Qual o grau de envolvimento desse potencial cliente seu. É alto, médio ou baixo. Se ele apareceu, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples de funil de vendas de loja de porta de centro, assim. A pessoa passando na rua a pé, bom, a pessoa passando de carro, ela é baixa, ela pode ter visto sua empresa. Ela passando a pé na porta da sua empresa, ela continua sendo baixa. Se a pessoa para e olha, ela já é médio. Se ela para e olha e entra na sua empresa, ela é médio alto. Se ela vai fazer alguma pergunta sobre algum produto, então o grau de envolvimento dela é alto, entendeu? Então é o alto, médio e baixo. Você precisa analisar qual é o grau que essas pessoas estão também dentro desse funil. Então, toda vez que você vai mudando essas pessoas de funil. Então, quando você muda, existe uma taxa de conversão que é chamada. Por exemplo, vamos no mesmo exemplo que eu estava dando. De 100 pessoas que andam na porta da sua empresa, 20 pessoas param para olhar, então é 20%. Dessas 20 pessoas que entram na porta da sua que param na porta da sua empresa e olham e vão fazer alguma pergunta, 10 fazem isso, então você tem 50% nessa fase. E desses 10 que entraram dentro da sua empresa e perguntaram, apenas 5 compram. Então você tem 50% de novo de taxa de conversão. Então você viu que de 100, 20 param, dessas 20 que param, 10 entram, dessas 10 que entram, 5 compram. Então você está vendo? Se você quiser fazer sem dobrar suas vendas nesse caso e mantendo as mesmas taxas de conversão, você tem que fazer alguma coisa para passar 200 pessoas na porta da sua empresa para parar em 40, para entrar em 20, para vender 10. É métrica, é número, é dado, não é inventado, isso daí é métrica. Se você fizer esses cálculos, dá certo. Teve um cliente que eu fiz há uns 2 anos atrás, até a gente pediu para uma colaboradora dele ficar lá na porta da empresa lá, fazendo 2 metrificações. Quantas pessoas passam na porta da loja dele e quantas pessoas entram na loja. Aí tinha uma colaboradora lá dentro fazendo quantas pessoas compravam. Aí a gente teve um cálculo. Nesse cálculo a gente conseguiu melhorar a fachada da loja para poder entrar mais pessoas, e com essas mais pessoas teve um treinamento de vendas para aumentar a conversão deles. Então é isso que a gente faz, a gente ajusta todos os pontos para aumentar essa taxa de conversão. Então para você ter o resultado final, por exemplo, queremos vender para 100 pessoas, queremos vender 5 mil reais. Não adianta falar 5 mil reais ou 100 pessoas. Você precisa analisar o resultado de cada atividade. Quantas pessoas entraram? 50. Nossa, deveria ter entrado 80, 100, 200. Então, é cada atividade que você precisa mensurar. O fechamento, ele explica muito que quando a dificuldade de fazer o fechamento, na verdade, é quando o seu vendedor ou você não consegue matar as objeções do cliente. Eu sempre falo que as objeções são muito boas, porque mostram interesse para comprar. Mas se você não tiver autoridade para falar, se você não tiver as informações, não tem como. Por exemplo, se você for falar comigo sobre mentoria, Arthur, eu preciso aumentar as vendas em 20%. Eu começar, tipo, você não tem autoridade para falar, você não vende. As pessoas compram credibilidade, segurança. Então, se você precisa estudar totalmente seu produto, você precisa matar todas as objeções, saber as principais objeções, saber na ponta da língua. Então, das taxas de conversão que você pode melhorar é no fechamento, melhorando suas habilidades de fechamento, matando objeções. Existe uma frase que eu uso de uma outra forma, mas eu vou falar dele. Se não meço, não gerencio. Se não gerencio, não evoluo. Então, o que ele quer dizer com isso? Se você não tem os números, não tem como você gerenciar o seu negócio. E se você não consegue gerenciar o seu negócio, você não consegue crescer, porque você não sabe aonde está. Lembra que a gente falou um pouco mais anterior sobre o ticket médio, que ele fala também muito sobre o ticket médio e a análise do ticket médio, como é que a gente faz essa análise. Então, existe formas de aumento de ticket médio. Eu sempre dou esse exemplo, ele deu um exemplo similar também, né? Existe no McDonald's. O ticket médio do McDonald's é R$20 um combo lá de quarta-feira que seja.
Se você aí chega atendente e fala pra você, ah, batatinha, R$ 1 pra uma batatinha maior, aí você, ah, R$ 1, beleza, vou comprar. Só que você não sabe quantas batatinhas a mais vem. Você só com R$ 1, você acha que é pouco, você tá com fome, não vai mudar nada pra você. Agora pensa, R$ 1 de 20 é 5%. Quantas lojas do McDonald's tem e quanto que é o faturamento total da rede aumentando 5% por causa de batatinha? Às vezes a gente fica muito receio. Ah, a gente precisa vender muito. Não, a gente precisa vender sempre, sempre um pouco a mais. Então, ele falou muito sobre esse exemplo do McDonald's. Então, que nada mais é do que uma estratégia de venda. Existem outras estratégias de vendas de ticket médio, tá? Vou falar sobre essa que foi o que ele passou. Em outras ocasiões, quando aparecer esse assunto, eu vou falar um pouco mais de estratégias de ticket médio. Para finalizar o vídeo aqui, ele falou muito legal também que desconto não se dá, se negocia. É totalmente diferente. Porque eu já cheguei em empresas e falo assim, ah, quanto que custa isso aqui? Ah, é 10, mas se fizer à vista é 7, mas se eu comprar 2 já... Cara, eu nem perguntei e já estava me dando desconto. Então, fique atento com isso também. Você querer dar um monte de desconto para o seu cliente, sendo que ele não quer. Se você tem essa margem de negociação, e é importante você ter, negocie desconto. Porque se o seu cliente já viu o valor naquele preço pré-fixado seu, venda por aquele valor. Ele está vendo benefícios. Então, basicamente é um resumo do resumo, porque foram 4 horas de treinamento com o Marcelo Baratella. Foi sensacional. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do Mentoria Aprendi com Marcelo Baratella. Foi no projeto do Talks, Aprendizado Contínuo, que é a democratização do treinamento de alta performance para pequenos e médios empresários no esquema de economia compartilhada. Logo mais vai ter, se for na unidade de Taubaté, logo mais você vai ver unidades do Talks no Brasil inteiro. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, manda para os amigos, porque é importante a gente juntos fomentar e tentar ajudar o maior número de pessoas possível a melhorar os seus negócios. Assim vamos gerar mais empregos e também melhorar a sua vida pessoal. Você vai poder gastar mais e realizar os seus sonhos. Então, fico por aqui, Arthur Bizordi, no primeiro capítulo aí do Aprendi Com.